Capítulo 12. Lucas Macari, Valmir Macari e Ivete Santina Mariotti Macari. Há 141 anos chegava ao Brasil mais uma leva de imigrantes italianos em busca de uma nova vida com esperanças e sonhos na bagagem. Entre eles estavam os irmãos Pietro e Osvaldo Macari e seu patriarca Inocente Macari. O destino desejado era a cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul, onde já estava um dos irmãos, o Giuseppe, filho de Inocente. Através da comunicação via cartas, ele disse que a cidade estava em desenvolvimento. Ao chegar em Laguna, o comandante do navio comunica que ali era o fim da linha. A tristeza tomou conta, mas a única alternativa era desembarcar. Ao fazer isso, seguiram por Pedras Grandes, a Zambuja, até chegar em seu destino, a cidade de Uruçanga. E é em Uruçanga que começa a minha história. Das comunidades de Rio América Baixo, Rio Caeté, Rio Carvão, Santana, Santaninha e Belvedere. Das famílias Vendramini, Mariotti, Seron, Salvador, Zanelato, Nebona Sartor, Gastaldon, Zandonade e Macari. Sou filho de Ivete Santina Mariotti Macari e Valmir Macari. Família Mariotti. Minha mãe Ivete nasceu e cresceu na comunidade de Santaninha, município de Uruçanga, aproximadamente 11 quilômetros da cidade. Comunidade povoada basicamente por descendentes italianos, sendo a agricultura a principal atividade. Filha de Dino Mariotti, Ezelina Seron Mariotti morou até os seus 24 anos naquela comunidade, sempre trabalhando na agricultura, onde a produção era para o sustento da família e o excedente era vendido na comunidade vizinha, Santana, também no município de Uruçanga. Os produtos eram basicamente o leite, queijo, ovos, manteiga, batata doce, verduras, laranjas e pequenos lotes de terneiros, bezerros. Era a terceira filha entre 6 irmãos: Ieda, Ide, Ivete, Ivone, Ivania e Davina. Seus nonos maternos eram José Seron e Santa Salvador Seron. Residiam na comunidade de Rio Carvão, cerca de 8 a 9 quilômetros de Uruçanga, e foram nessas terras cultivadas as primeiras videiras da variedade Goethe, mais precisamente na propriedade de Adamo Seron, pai de José Seron, bisnono de minha mãe. No pórtico do Parque Municipal de Uruçanga, a praça de eventos do município, há uma placa contando essa história. Da parte materna, seus nonos eram Defende Mariotti e Elisa Vendramini Mariotti, oriundos da comunidade do Rio Caeté, a 6 quilômetros de Uruçanga. Se instalaram na comunidade de Santaninha. Construíram sua casa com tijolos produzidos manualmente pelo próprio Defende. O barro era trazido de um banhado próximo e era transportado em carro de bois e colocado em formas de madeira para modelar os tijolos. Segundo o relato do meu nono Dino, foram utilizados cerca de 44 mil tijolos para erguer a casa, que possui porão e sótão. Hoje a casa ainda existe, mas não pertence mais à família. Normalmente, naquela época, todo descendente italiano tinha seus parreirais de uva, e com eles não foi diferente. Defende e Elisa também possuíam a sua parreira para a produção de uvas e, consequentemente, vinhos para o consumo próprio, onde as uvas eram esmagadas com os pés. Minha mãe, neta dele, conta que dos 70 anos em diante ele sofria de reumatismos e a passos curtos e lentos. Levava horas para subir de sua casa em direção às suas plantações em torno de 200 a 300 metros. Lá também tinha sua parreira, que ele adorava. Ao chegar, sentava debaixo e as admirava com os seus cachos, se deitava, tirava um cochilo embaixo da parreira e quando se acordava voltava para casa. Mesmo nos seus dias finais, seu desejo era tomar vinho. Defende faleceu no dia 15 de maio de 1969 por volta de 82 anos. E Elisa faleceu no dia 15 de agosto de 1969 com cerca de 80 anos, 3 meses depois do falecimento de Defende. Família Macari. Agora vou falar um pouco da trajetória dos descendentes da família Macari, após chegarem ao Brasil e se fixarem na comunidade do Rio América Baixo, a 5 quilômetros de Uruçanga. Pietro Paulo Macari, do qual descendo,
era casado com Antônia Zanella. Eles já vieram da Itália casados. Os dois tiveram 6 filhos: Marieta, Antônio, Carmelo, Ângelo Luiz e José, sendo este meu bisnono. José, ou Beppe, como é chamado por todos da família, casou-se com Assunta Zandonadi, também filha de imigrantes italianos vindo da mesma região da Itália. Quando se casaram, foram morar na comunidade vizinha de Belvedere, 5 quilômetros de Rio América abaixo, sendo essa comunidade o local mais elevado geograficamente de Uruçanga. Foi nessa comunidade que tiveram seus filhos Silvestre, Otávio, Narciso, meu nono, Prima, Dozolina e Basílio. Por volta dos anos 1950, o filho mais novo de José, Beppe, o tio Basílio, decide ir em busca de novas terras para formar sua família e se instalou no sudoeste do Paraná, com sua esposa, tia Maria, na cidade de Francisco Beltrão. Tempos depois, o nono Beppe e a nona Assunta, juntamente com seus filhos Otávio, Prima e Dozolina, e seus cônjuges, também partiram para lá. Hoje ainda residem lá, tia Maria, esposa de tio Basílio, tia Prima e tia Dozolina, sendo que os outros tios e bisnonos já não estão mais entre nós. Porém, lá estão os seus descendentes, os quais têm um carinho enorme, pois sempre fui bem recebido por eles. Em Belvedere ficaram 2 irmãos, o nono Narciso e o tio Silvestre. Tio Silvestre casou-se com Inês de Bona Sartor e permaneceu na comunidade. Já o nono Narciso casou-se com Amália de Bona Sartor, sendo 2 irmãos com 2 irmãs. O nono Narciso, ao se casar, morou um tempo com seus pais José e Assunta, antes deles partirem para o sudoeste do Paraná. Nono Narciso e nona Amália tiveram sua primeira filha ainda na comunidade de Belvedere, tendo como nome Adélia Assunta Macari, mas devido a algum problema veio a falecer com apenas 1 mês de vida. Contava a nona que a recém-nascida chorava muito durante o dia e a noite, não resistindo. Veio a falecer antes de ser levada ao médico. Após isso, começa a história dos descendentes na cidade de Lauro Miller, ainda distrito de Orleans, tendo como nome Distrito de Minas. Nono Narciso e nona Amália descem da comunidade de Belvedere para a comunidade de Rio Salame, nome dado por tropeiros que passavam com as tropas de gados vindos da serra, que eram levados até Santana. Após isso, começa a história dos descendentes da cidade de Lauro Miller, ainda distrito de Orleans, tendo como nome Distrito de Minas. Nono Narciso e nona Amália descem da comunidade de Belvedere para a comunidade de Rio Salame, nome dado por tropeiros que passavam com as tropas de gado vindos da serra, que eram levados até Santana, a 9 quilômetros de Rio Salame, no açougue do Mário Seron, conforme Beatriz Seron relata a sua história no capítulo 2 desse mesmo livro. Tio da minha mãe, Ivete. A história do nome do Rio Salame conta-se que alguns tropeiros perderam salames na travessia do rio. Posteriormente, o nome foi substituído por Santa Rosa, o qual permanece até hoje e também tendo como padroeira da comunidade Santa Rosa de Lima. Do local que moravam na comunidade de Belvedere até sua nova residência, a distância aproximadamente é de 4 quilômetros. Então, era a distância entre os 2 irmãos que permaneceram morando em Santa Catarina, e que por inúmeras vezes trilharam esse caminho a pé, por uma picada em meio à mata, para se visitarem. Agora esse local já com as novas terras do nono Narciso, na cidade de Lauro Miller, que alguns anos depois se emancipara de Orleans.